Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São Marcos, no capítulo de número 1, Marcos 1, vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Marcos 1, 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém e amém. Queridos irmãos, se os irmãos repararem na epígrafe desses dois versículos, epígrafe é o título que os editores dão na hora de organizar as passagens bíblicas. E o título que eles deram para esta passagem bíblica aqui em Marcos foi a tentação de Jesus. E são dois os evangelhos que falam sobre a tentação de Jesus. O evangelho de Marcos, aqui em Marcos 1, versículos 12 e 13, e o evangelho de Mateus, capítulo 4, do 1 até o 13. E é interessante que Marcos, ele vai usar uma expressão aqui nesse texto muito interessante, que é a expressão Jesus enfrentou as feras. Ele vai dizer que ele vivia entre as feras, ou ele esteve no deserto entre as feras. Por que é que Marcos ele vai usar essa expressão? Em primeiro lugar, talvez seja porque o Marcos ele é o menor dos evangelhos da Bíblia. Se a gente pega Mateus, por exemplo, ele tem 28 capítulos. Se a gente pega Lucas, ele tem 24 capítulos. E João tem 21 capítulos. Mas Marcos, ele precisa condensar todas as passagens que ele quer trazer em 16 capítulos. E aí, para isso, Marcos desenvolve uma qualidade que é inerente, ou deveria ser inerente a todos nós, que é a qualidade da concisão. O Marcos, ele consegue ser breve, sucinto, ele consegue ser rápido. Vejam que o relato de Mateus da tentação tem entre 11 e 13 versículos. O relato da tentação para Marcos só tem 2 versículos. Então, Marcos precisa utilizar palavras mais específicas, palavras mais certeiras. Ele precisa escolher bem as palavras para, através de poucas palavras, traduzir longas e profundas ideias e conceitos. E aí o Marcos, quando ele vai falar sobre o que Jesus enfrentou na tentação, ele prefere utilizar essa expressão. Jesus viveu ou esteve. Jesus, ele passou, ele enfrentou lá no deserto feras. Outra razão porque Marcos usa essa expressão feras, pode ser que seja porque Marcos, ele escreve para os romanos. Por exemplo, quando a gente vê a história da formação do livro de Mateus, a gente percebe que Mateus escreve para os judeus. Quando a gente vê a estrutura do livro de Lucas, nós vemos que o Lucas, ele escreve para os gregos. Quando a gente vê a estrutura do Evangelho de João, nós vemos João sendo escrito para a universalidade. Mas o Marcos, ele é mais certeiro, ele vai para os romanos. Isso se deve pelo fato de que o Evangelho de Marcos, segundo um dos pais da igreja, chamado Papias, que a história de Papias e as falas e as narrativas de Papias, elas são descritas por um outro pai da igreja chamado Eusébio de Cesaré,
num livro chamado História Eclesiástica. E lá na obra História Eclesiástica é relatado que o Papias diz que como é que surge o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos surge porque o Marcos, que é o João Marcos, depois que ele é deixado por Paulo, ele vai para Chipre com Barnabé, depois ele retorna para Jerusalém e ele fica ocioso em Jerusalém. Quando tem a diáspora dos judeus de Jerusalém, que eles são espalhados pelo mundo, Pedro toma João Marcos e leva João Marcos para Roma. E lá em Roma, João Marcos ele vai ficar por algum tempo com Pedro, ouvindo as pregações de Pedro e escrevendo aquilo que Pedro narrava sobre Jesus, formando um livro. Aliás, o Papias diz que o Pedro ficou bravo com Marcos, porque o Pedro não queria que se escrevesse um Novo Testamento, um livro. Ele queria que aquilo se mantivesse na tradição oral. Graças a Deus que o Marcos nesse ponto foi desobediente, porque senão nós não teríamos o Evangelho de Marcos. Aliás, Marcos é chamado de o Evangelho de Pedro, e ele é escrito sob esse manto do ambiente, da cultura, da estruturação e da presença romana. Então, como ele está escrevendo para os crentes de Roma, e o que está acontecendo com a igreja de Roma no período em que, do primeiro século ali, o período de Pedro e de Marcos, estando em Roma. A igreja de Roma está sob perseguição, sobretudo de Nero. E o Nero, ele tinha acabado de inaugurar, não inaugurou totalmente, porque segundo a história, o Nero morre em 68 e o Coliseu de Roma só é inaugurado em 70. Mas ele fez ensaios lá no Coliseu de Roma, e estes ensaios envolviam colocar cristãos no Coliseu para enfrentar feras. Como ele está escrevendo para esses cristãos, então quando ele vai falar da tentação de Jesus, ele toma uma imagem que é comum aos irmãos que estão ali em Roma, porque os irmãos estão enfrentando feras. E ele diz, Jesus também enfrentou as suas próprias feras. Agora, em terceiro lugar, Marcos usa essa expressão que Jesus enfrentou feras, esteve entre as feras, e na tentação ele viveu como se fosse num ambiente de perseguição por feras, porque de fato e de verdade Jesus enfrentou, enquanto esteve no deserto durante 40 dias, ele enfrentou ali algumas feras. Eu elenquei aqui algumas coisas que Jesus enfrentou, que podem ser consideradas tamanha pressão, tamanha agressividade, tamanha violência, tamanha selvageria, tamanha agressividade, tamanha a destruição que pode causar. Jesus enfrentou várias coisas que Marcos vai dar simbólica e de forma alegórica para estas coisas o nome de fera. O que Jesus enfrentou? Primeiro, Jesus enfrentou ali a fera dos demônios. A Bíblia fala que naquela tentação os demônios estiveram presentes enfrentando Jesus. Pelo menos durante 3 vezes Jesus foi entrincheirado, Jesus foi pressionado pelos demônios. Os demônios enfrentaram Jesus. Satanás fez ali 3 tentações, 3 usos indevidos da Bíblia, 3 provocações, conspirando e tentando com cada uma delas enfrentar Jesus e destruir Jesus. A essa tentação de Satanás, Marcos chamou de fera. Ele disse, Jesus esteve entre as feras aqui como um tipo, as feras aqui como símbolo de quem? Dos demônios. Os demônios estão pressionando Jesus. Jesus também vai enfrentar uma outra fera. Ele vai enfrentar a fera das suas necessidades pessoais. As necessidades pessoais de Jesus se apresentam ali de forma destrutiva também, de forma aniquiladora, de forma a mexer com as estruturas de Jesus. Por exemplo, naquele texto, Jesus ele enfrenta
durante 40 dias a fome. Não é fácil ficar 40 dias com fome. Eu, por exemplo, quando tenho algumas horas de fome, eu já começo a ficar desequilibrado. Por exemplo, hoje eu não tomei café ainda, eu já estou suando frio aqui. Não é o nervosismo do púlpito, mas é porque tem que comer alguma coisa. Estou brincando, né? Eu aguento um pouquinho, mas não aguento muito também, não é verdade? Não aguento muito, né? Então, a fome, ela é terrível. A inanição, a desnutrição. Você ficar 40 dias sem se alimentar, 40 dias sem palatar, 40 dias sem comer, é algo muito difícil. Aqui está uma fera, a fera da fome. Jesus enfrentou também, dentro das suas necessidades pessoais, a fera de sentir-se vulnerável. Ora, Jesus estava ali numa situação de vulnerabilidade. Jesus estava ali numa situação de fragilidade. Ele não tinha ali o acompanhamento dos seus pares, ele não tinha ali o acompanhamento da sua família, ele não tinha ali ninguém para ele se apoiar. Logo, Jesus está vulnerável em seus pensamentos, vulnerável em seus sentimentos, vulnerável em sua estrutura física, vulnerável em sua disposição física. Ele está enfrentando uma fera, a fera da dificuldade e das necessidades pessoais. Jesus também vai enfrentar uma dificuldade ali quanto à solidão. Ele não tem lá ninguém para ele conversar, dialogar. Não é fácil ficar sozinho, não é fácil se sentir preterido, não é fácil se sentir marginalizado, não é fácil se sentir escanteado, não é fácil ficar só, não é fácil você estar num ambiente em que não tem ninguém para você conversar, para você abrir seu coração, para você falar, para você dizer da sua alma, do seu interior, para você se abrir. Não é fácil. A solidão, ela vai nos carcomendo, ela vai nos destruindo, ela vai nos aniquilando, ela funciona como uma espécie de fera. Jesus está enfrentando a fera das suas necessidades pessoais. Ele tem fome, ele tem ali vulnerabilidade, ele tem solidão, ele tem ausência, num primeiro momento, de cuidados. Num outro momento, Jesus vai enfrentar uma terceira espécie, um terceiro tipo de fera, que pode ser chamado de fera, que é a fera geográfica. O que quer dizer isso? Onde Jesus está, irmãos? Os irmãos lembram onde Jesus enfrentou a tentação? Jesus enfrentou a tentação no deserto da Judéia. O deserto da Judéia é um dos piores lugares para se viver. Durante o dia, os especialistas em geografia bíblica dizem que o deserto da Judéia, ele marca mais ou menos 50 a 55 graus. E durante a noite, um frio terrível, 5 graus, 7 graus. Esse deserto, ele é difícil, ele é penoso, ele é insalubre, ele é um ambiente destrutivo. Fora os fortes ventos e a perda das referências. Um dos maiores problemas das dunas lá em Natal e no Rio Grande do Norte, o senhor sabe muito bem, é que elas mudam de lugar. Então você vai lá hoje, tem uma duna lá, amanhã você vai, aquela duna não está mais lá. É claro que quem vai vivendo ali, vai vendo essa transformação, mas quem vai de tempos em tempos lá, vê que quando você está no deserto, você perde a referência, você perde esta capacidade de se dirigir. Então Jesus está enfrentando uma outra fera, que é a fera dessa dificuldade de estar num lugar inóspito, inapropriado, de um lugar que ele não se sente ambientado, num lugar que ele não se sente pertencente, um lugar que não tem a ver com ele. Ele está no deserto. Quer ver uma outra fera, em quarto lugar, que Jesus vai enfrentar? Ele vai enfrentar uma fera literal, ou feras no sentido de serem animais mesmo. Se você pegar os relatos bíblicos e colocar, por exemplo, assim, hoje o celular te dá essa possibilidade, numa concordância bíblica, a palavra deserto, você vai descobrir que a palavra deserto aparece inúmeras vezes nos 31.173 versículos da Bíblia. E todas as vezes que a palavra deserto aparece,
vem uma pequena descrição, às vezes de forma muito sutil, às vezes de forma um pouco mais expansiva, mas uma pequena descrição vem, e você vai ver vários animais que compõem a fauna desértica. Entre eles, nós temos os escorpiões, as cobras, os chacais, nós temos hienas e temos até leões. Então Jesus, ele está no deserto. Se eu te colocar para andar no deserto do Saara, você vai ter muitas dificuldades, mas uma das dificuldades que você terá ali são os animais peçonhentos, são as feras de grande porte que devoram, que estraçalham, que decompõem, que mutilam um ser humano numa tacada só. Então vejam, Jesus está enfrentando as suas feras. Marcos diz, ele esteve entre as feras. Em quinto lugar, Jesus vai enfrentar a fera de uma interpretação bíblica equivocada. E aqui está um grande perigo, aqui está uma grande ameaça. Satanás chega para ele e leva Jesus para uma interpretação da Bíblia equivocada. Vejam que interessante, Jesus está com fome, Jesus está no deserto, Jesus está ali sob pressão, e vem Satanás e tenta colocar para ele uma exegese bíblica que não é possível. Primeiro Satanás diz assim, ora, transforma essa pedra em pão e coma. Aí Jesus tem que interpretar o texto direito e falar assim, nem só de pão viverá o homem. Depois Satanás vai e diz assim, não está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para que te guie a ponto de você não tropeçar em pedra alguma. Aí Jesus vai e fala, tá certo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E depois Satanás vem e diz, se prostrado me adorares, certamente eu te darei todos os reinos da terra. E Jesus vem e diz, não, mas está escrito também, somente diante de Deus se prostrará e somente a ele prestará culto e glória. Então vejam que Satanás está utilizando de uma artimanha. Satanás é especialista nessas sutilezas, sabe? Satanás é especialista nesses engodos, nesses sofismos, nesses enganos. Satanás é especialista em manipular o que Deus diz e o que a palavra diz. E tudo isso forma uma pressão na cabeça de Jesus. Por quê? Porque Jesus está ali no deserto, naquele ambiente difícil, enfrentando, nas palavras de Marcos, as suas feras. Mas o Senhor Jesus, irmãos, ele é o grande herói. Nós não olhamos para Jesus como um ser derrotado, como um ser vencido e superado. Não! Jesus é o grande herói. E Jesus venceu o deserto. Ele venceu Satanás e ele venceu as suas feras. Ele triunfou, ele teve vitória sobre isso. E aí Marcos termina dizendo, e então os anjos vieram e lhe serviram. A pergunta que nos vem é a seguinte, como é que Jesus venceu as feras que ele enfrentou? Não só nesse recorte da sua vida que diz respeito à tentação, mas ao longo de toda a sua história. Como é que Jesus, que enfrentou muitas outras feras, não só estas que eu descrevi, mas tantas outras, venceu? Como é que Jesus triunfou? Como é que Jesus foi exitoso? Como é que Jesus conseguiu subir no pódio? Como é que Jesus conseguiu atingir o fim? Como é que Jesus fez para estas feras não levarem-no à sucumbência, não levarem-no à derrota? Jesus, ele precisou fazer algumas coisas para ter vitória sobre as suas próprias feras. E aí nos ensina uma lição. Nós também temos as nossas próprias feras. Cada um aqui se sente ameaçado, se sente entrincheirado, se sente acossado por algum tipo de ameaça, por algum tipo de vociferação, por algum tipo de selvageria, por algum tipo de violência, por algum tipo de temor. Se você, no dia da batalha, você se mostrar frouxo, a sua força será pequena. Mas se você aprender com Jesus e você se encher do Espírito de Deus e da Palavra de Deus e enfrentar esta fera, você vai sair vitorioso igual Jesus saiu vitorioso também. Igual Jesus saiu vitorioso também. Como é que Jesus vence as suas feras? Jesus vence as suas feras, em primeiro lugar, desenvolvendo uma consciência tranquila de que ele está na direção do Espírito de Deus. E isso faz com que ele triunfe. Quem foi que o compeliu para o deserto? Quem o compeliu para o deserto não foi o narcisismo.
Quem o compeliu para o deserto não foi a necessidade de autoafirmação. Quem o compeliu para o deserto não foi nenhum tipo de ritual maometano, tibético, de se retirar para lá, buscar uma santificação pelo retiro. Não! A Bíblia fala, tanto em Mateus quanto em Marcos. É engraçado que Marcos é sucinto, mas ele não deixa escapar essa informação. Ele é conciso, ele é resumido, mas ele diz, Jesus só está no deserto porque foi o Espírito que o levou para lá. Mateus também diz, Jesus só está no deserto porque o Espírito o levou para lá. Então Jesus, ele tomou consciência de que ele estava na direção que o Espírito estava dando para a sua vida. Tem uma coisa que nos acalma diante das ameaças da nossa vida. Tem uma coisa que traz quietude, não inquietação, mas quietude à nossa alma. É a consciência de que nós estamos na direção do Espírito. Se nós estamos na direção do Espírito, pode vir o que vier. As ameaças podem se acender e reacender contra nós, mas se estamos na direção do Espírito, aleluia, a gente triunfa, e a gente triunfa. Levante a sua mão por gentileza. Uracandoremanashurabai. Orecandaramai. Deixa o Espírito guiar seus pensamentos, deixa o Espírito guiar sua vontade, deixa o Espírito guiar sua semana, deixa o Espírito guiar sua agenda, deixa o Espírito de Deus guiar sua vida, e aí você vai triunfar também, ante as ameaças, ante as contingências, ante as aflições da sua vida. Nada mais nos interessa quando nós estamos na direção do Espírito. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A gente vive muito pela nossa própria cabeça. A gente vive muito pelas nossas intenções e pelo nosso coração. A gente vive muito pelas nossas intuições. E a gente vive muito pouco pela direção do Espírito. Às vezes o Espírito nos leva para lugares brandos. Ele nos leva assim a pastos verdejantes. Ele nos leva assim à calmaria das águas. Mas tem hora que o Espírito nos leva para o deserto. Quantos de nós, em algum momento na vida, já foi conduzido pelo Espírito para os ambientes mais provocativos, para os ambientes, aleluias, menos receptivos, para os ambientes de maior pressão? Mas tem uma coisa que nos traz paz, é a consciência de que nós estamos sendo guiados por Deus. Levante a sua mão por gentileza. Levante a tua face por gentileza. O Espírito vai guiar a tua vida. Nesse ano de 2025, diga: Senhor, guia os meus passos. Talvez o Senhor te leve por caminhos que você diga assim: eu não queria andar por esse caminho. Mas se for o caminho de Deus, Ele vai produzir paz no seu coração. Ele vai produzir convicção no seu coração. Aleluia, glória a Deus. E você vai fazer tudo para a glória do Senhor. E vai sair vitorioso em nome de Jesus. E vai sair vitorioso em nome de Jesus. Diga para o seu irmão aí, em nome de Jesus, se você puder, o mesmo Espírito que nos leva às águas tranquilas, nos leva também aos desertos áridos. Mas Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele não vai te abandonar. Ele vai te guiar, Ele vai te alertar, Ele vai te orientar, Ele vai te dar força, Ele vai te instrumentalizar, Ele vai te capacitar, Ele vai colocar a palavra na sua boca, Ele vai te dar destreza, Ele vai te dar habilidade, Ele vai te dar capacidade. O Espírito de Deus nos capacita a enfrentarmos os reveses pelos quais muitas vezes Ele mesmo nos guia, muitas vezes Ele mesmo nos coloca. Agora, como é que Jesus vai vencer as suas feras? Em segundo lugar, Ele vai vencer as suas feras sabendo que Deus está com Ele. Deus está com Ele. Deus está com Cristo. E Ele tem essa convicção. Ele está no deserto, os demônios o estão enfrentando, as feras, as pressões.
mas ele sabe que ele tem a presença de Deus. E a presença de Deus o acalma. A presença de Deus o tranquiliza. A presença de Deus garante para ele quietude na alma. Oh, glória! Sabe uma coisa que nos apavora muito? É exatamente o fato da gente, às vezes, sentir na ausência de Deus, ou sentir a ausência de Deus dentro de nós. Ou nós não estamos na presença de Deus, ou Deus não está em nós. Aí isso causa em nós um embaraço terrível. Mas quando nós temos a certeza que Ele está conosco, quando nós temos certeza que a Sua presença é real em nossa vida, a gente enfrenta tudo. A gente ultrapassa tudo. Aleluia, glória a Deus. A gente consegue triunfar sobre tudo. Existem presenças que, estando conosco, nos fortalecem. Existem presenças que, estando conosco, nos motivam. Por exemplo, o Baraque. O Baraque fala assim para Débora: Débora, vai comigo na guerra. Aí a Débora fala para ele, fala assim: eu vou com você, você é o general. Você que sabe comandar homens, rapaz. Você que tem aí a capacidade de dirigir belicamente o exército de Israel. Eu não tenho conhecimento disso aí. Aí ele disse: não, mas vai comigo. Mas vai para quê? Eu sou só uma profetisa que atendo aqui nas palmeiras. Eu não tenho mais nada para te oferecer. Vai comigo, e quando você me ver fraquejar, fracassar, levanta a mão e ora por mim, intercede por mim. Se você for comigo, eu vou nessa batalha. Aí a Débora não é boba nem nada, né? Falou: tá bom, só que se eu for, Deus não vai ter dado a vitória por um homem, vai ter dado a vitória por uma mulher. A necessidade de companhia dele era tão grande que ele falou: não tem problema, eu abro mão da fama pela vitória, vamos comigo. E aí ela vai com ele, e a presença dela traz paz. E a presença de um homem, de uma mulher, frágeis e vulneráveis, podem trazer para nós ânimo, a ponto de enfrentar exércitos inteiros. Quanto mais a presença de Deus. Levante a sua mão. Obrigado, pastor. Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Peça ao Senhor: Senhor, anda comigo, Senhor. Toma o seu lugar na neném. Me enche da sua presença, me enche da sua glória, me enche da sua unção, me enche do seu poder. Renova a minha vida, Senhor. Aleluias, aviva a minha vida, Senhor. Aleluias, traz, Pai, a sua presença, porque a sua presença afugenta os meus temores, afugenta os meus desesperos, afugenta as minhas angústias, afugenta. Eu trabalhava numa padaria, tinha 10 anos de idade, meu pai me colocou para trabalhar numa padaria lá em Ferraz de Vasconcelos. Aí um dia, lugar bom, Ferraz de Vasconcelos, muito bom, assim. Aí eu trabalhava lá, e trabalhava num lugar assim, bem difícil mesmo, na periferia das periferias, numa fábrica de pão, trabalhava a noite toda lá. Aí, era engraçado, eu tinha que sair da minha casa e ir para lá, para a padaria. Mas eu não conseguia ir por causa do medo, né? Aí tinha um irmão lá, engraçado, tinha um irmão lá, que ele gostava da minha irmã. Ele queria namorar a minha irmã. E ele ficava, quando terminava o culto, ele ficava zanzando lá pela porta de casa, né? Aí meu pai, espertamente, o que ele fazia? Falava pro rapaz: Eliezer, vem aqui. Aí me chamava o Eliezer e falava: vai levar esse rapaz lá na padaria para trabalhar. Olha, é interessante, viu? Quando eu estava com o Eliezer, né, eu me sentia seguro. Eu me sentia em paz. Trabalhava tranquilo. Aí, um dia a gente está trabalhando lá na padaria. Daqui a pouco, quando a gente pensa que não, 5 ladrões entraram na padaria. Tinha uns carros lá que entregavam os pães, eles vieram para levar os carros, levaram o maquinário, levaram um monte de coisa. E a gente ficou muito temeroso, muito temeroso. Aí o dono da padaria, da fábrica, tinha uns amigos que desde aquela época lá, faz muitos anos, mas já existia esse negócio de facção, já existia já. E ele era amigo do pessoal da facção lá e tal. Aí ele vai e fala assim: olha, chega pra gente, reúne a equipe e fala assim: ó, vocês podem vir trabalhar sem medo a partir de amanhã, porque o meu filho vai estar com o pessoal dele aí. O pessoal dele era um pessoal criminoso mesmo. E aí o pessoal vinha e ficava dentro do ambiente onde a gente trabalhava, tudo armado. Era engraçado, parecia que você estava dentro do Banco Central, mas não tinha Banco Central lá, você fazia pão, ficava a noite toda fazendo pãozinho lá. Rapaz, dava uma segurança aquele negócio. Você trabalhava em paz. Você até torcia para os caras que vieram nos dias anteriores virem de novo, só para ver o que ia acontecer.
Você ficava torcendo, por que eles não vêm hoje? Puxa, podiam ter... Quando meu pai viu que eu estava nesse fogo cruzado, me tirou de lá. Eu falei, graças a Deus, me salvou Deus. Se a presença de réis mortais, de homens que não podem fazer nada, causa em nós segurança, quanto mais a presença de Deus. Pega na mão desse abençoado e diga, você não está sozinho não. Enfrenta as suas feras, diga para ele, enfrenta as suas feras. Aleluia, você não está sozinho não, Deus está com você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, Deus está com você. Você não está sozinho. Enfrenta as suas feras com galhardia. Enfrenta as suas feras com ânimo. Enfrenta as suas feras, aleluia, sabendo que você está na direção do Espírito Santo, que Deus está com você. Aleluia, 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 aleluia. Jesus também enfrentou as suas feras. Em terceiro lugar, se apegando à palavra de Deus. Tem uma coisa que a gente não pode desprezar, é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, aleluia, está em nós, nós nos apegamos à palavra. Quando a gente passa por lugares sombrios assim, a gente lembra do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a palavra de Deus nos dá capacidade. Alamachura bacandaramai. Quando a gente enfrenta os demônios assim, a gente lembra da palavra. E a palavra diz assim, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e expulsarão demônios em meu nome. Quando a gente está diante de situações difíceis que a gente não sabe nem o que responder, a gente lembra Jesus dizendo assim, olha, quando vocês chegarem lá, fiquem em paz. Vocês não precisam lembrar, porque o meu Espírito trará a palavra à boca de vocês. Fala para o seu irmão, descansa na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Descansa na palavra, descansa na esperança da palavra. Satanás, ele queria vencer Jesus, mas Jesus o triunfou sobre ele, o derrotou na palavra. É isso que a gente tem a palavra. E a palavra é suficiente para nós. Você enfrenta as suas feras também, sim ou não? Mas você não está sozinho. Você está na direção do Espírito e você tem a palavra. Queria ler com os irmãos, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 16 até o 18, por gentileza. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, diz Paulo. Antes todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado, que Deus não cobre isso deles. Mas eu quero dizer que mesmo sem a presença de um advogado, da defensoria, da ordem dos advogados, eu não tinha nenhum irmão do meu lado, mas Deus não me deixou sozinho. O Senhor me assistiu e me fortaleceu. Para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios então pudessem ouvir. Naquele dia eu me senti livre pelo Senhor. Eu fiquei livre da boca do leão. Próximo. E o Senhor me livrará de toda obra má e guardar-me-á para o seu reino celestial. A esse Senhor seja a glória para todos sempre. Amém. E amém. Deus te livra da boca do leão. Aleluia. Deus te livra da boca do leão.